Bom, gente, então vamos lá. Antes do advento da Lei 13.964/94, os requisitos objetivos para o condenado por crime comum era, para progredir do regime fechado para o regime semiaberto, ele precisava cumprir 1/6 da pena imposta. Portanto, era 1/6 do total da pena imposta quando da sentença condenatória transitada em julgado. Então, por exemplo, se ele foi condenado a 12 anos, ele teria que iniciar a execução dessa pena no regime fechado e no regime fechado permanecer pelo período de 1/6 dos 12 anos, ou seja, ele ficaria 2 anos no regime fechado e após 2 anos ele iria progredir para o regime semiaberto, ok? E lá no regime semiaberto, então, ele ia executar de novo 1/6 do total que faltava. Portanto, se ele for condenado a 12, executou 2, no regime semiaberto ele iria executar 1/6 de 10 e ele iria para o regime aberto. E no regime aberto ele executaria o restante da pena. Tá? Isso ainda é válido hoje, mas para os crimes praticados antes da vigência da Lei 13.964/19. Tá? Por determinação lá do artigo 111 da LEP, tá? Também executaria 1/6 do total da soma das penas, tá? Caso ele tivesse mais de uma condenação. Tá? Então, para vocês entenderem, imagina lá a seguinte situação: o indivíduo foi condenado a 12 anos, tá? Foi condenado a 12 anos, executou 1 ano no regime fechado dos 12, aí sobrevém uma nova condenação por mais 4. Como que se resolve essa situação agora? Da forma como se resolveria você apanha os 12 anos, soma com os 4 anos da nova condenação, 12 com 4, 16. Detrai, elimina, despreza aquele 1 ano que ele cumpriu, restaram 15 anos. Portanto, para a progressão, ele precisaria executar 1/6 de 15 anos. Executado 1/6 de 15, ele iria ter direito à progressão. Ok? Então, esses eram os dois institutos. Se o condenado fosse primário e o crime que ele praticou, e em decorrência desse crime ele foi condenado a um crime hediondo, tá? Então, se ele praticou um crime hediondo e ele era primário, ele precisaria, ou ainda precisa, né, executar 2/5 da pena, por determinação do então vigente artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072. Se ele fosse reincidente em crime hediondo, ele teria que executar 3/5 da pena. Além desses requisitos objetivos, antes da Lei 13.964, também teria que preencher os requisitos subjetivos para a progressão de regime. E quais eram os requisitos subjetivos? Bom comportamento carcerário, ou seja, mérito do condenado, que era comprovado sempre pelo diretor do estabelecimento penitenciário. No caso do regime fechado, seria a penitenciária. Tá? O exame criminológico, que é aquele realizado por aquela equipe multidisciplinar de peritos, ou seja, assistente social, psicólogo, psiquiatra, educador e etc., passou a ser determinado eventualmente, portanto, facultativamente, através de decisão fundamentada do juiz da execução, de acordo aí com as peculiaridades de cada caso concreto. Ok? Tranquilo? A decisão para progressão de regime, né, sair do regime fechado e para o regime semiaberto, essa decisão quanto à progressão de regime é uma decisão judicial que deve ser fundamentada e o juiz precisa ouvir antes de determinar, antes de decidir sobre a progressão de regime, precisa a manifestação do Ministério Público e também a manifestação da defesa, conforme dispõe lá o artigo 112, parágrafo 1º da Lei de Execuções Penais. Essas eram as condições, tá, ou os requisitos antes da Lei 13.964/19. A partir da Lei
13.964/19, o artigo 112 da Lei de Execuções Penais foi modificado e o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072/90 foi revogado. Ok? E aí nós passamos a ter outros prazos, que são os que estão em vigência hoje, para os crimes praticados após a vigência dessa lei em diante, para o futuro. Agora nós passamos a ter novos prazos, novos requisitos para a progressão de regime, e eles ficaram bem mais severos agora. Agora acabou aquela mamatinha de cumprir o condenado a 12, fica 2, vai para o semiaberto, fica menos de 2 no semiaberto, vai para o aberto, e no aberto ele fica lá 8 anos. Né? Encerrou isso. Agora, com a 13.964/19, nós passamos a ter requisitos objetivos diferenciados do que tínhamos anteriormente. Vamos analisar cada um deles, então. Agora, são vários. Agora a coisa ficou complicada e não é mais infrações, agora passou a ser em percentual. Ok? Então, o inciso 1 da nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais passou a determinar os requisitos objetivos como sendo, o primeiro deles, o condenado precisará executar 16%, e não mais 1/6, 16% da pena se ele for primário e tiver sido condenado por crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Então, se ele for primário e o crime que ele praticou e foi condenado foi um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, para a progressão de regime ele precisa permanecer no fechado, se ele começou no fechado, com 16% da pena que lhe foi imposta. Então veja, esse primeiro requisito objetivo, ele ocorre, por exemplo, o indivíduo foi condenado por furto, mas geralmente ele não vai começar no regime fechado, mas é cabível, tá? Pode ser que isso aconteça. Por um furto, por uma apropriação indébita, por um estelionato, por uma importunação sexual, uma corrupção passiva, um crime de concussão, um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa. Tá? Ah, professor, pera lá, homicídio culposo, lesão corporal culposa, não é crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa? É, pessoal, crime praticado dessa forma, a lesão, né, nessa situação, homicídio, lesão, mas a violência aqui não foi intencional. Tá? Aquela violência ou grave ameaça à pessoa precisa ser intencional. Tá? Então, é sem violência ou grave ameaça à pessoa. E quando houver violência ou grave ameaça, é intencional. Portanto, ela não atinge os crimes culposos. Ok? Tranquilo? Pessoal, outra observaçãozinha importante desse item 1, tá? Que é recente, é novinho. Tá? O caso lá do tráfico privilegiado de drogas. Ele vem lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06. Tem muito assim, não, porque hoje em dia, assim, ou você é traficante ou você não é mais, né? Acabou aquele negócio de usuário, acabou essa questão do tráfico privilegiado de drogas, mas caso isso aconteça com vocês aí futuramente, né, como profissionais do direito, o tráfico privilegiado de drogas. O que diz o parágrafo 4º do 33? Ele diz lá que nessa situação do tráfico privilegiado de drogas, impõe-se aí uma redução da pena de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, com bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas e também não integra organizações criminosas. Então veja, o tráfico privilegiado de drogas, tá, ele não é hediondo. E, portanto, o condenado poderá progredir nessa regra do inciso 1 aí, que nós acabamos de mencionar. Ok? Cuidado com isso. Ele não foi inserido como, nós temos lá o rol de crimes hediondos ou os assemelhados aos crimes hediondos. O tráfico privilegiado de drogas não é considerado hediondo. Portanto, ele entra aqui no inciso 1
desses requisitos, ou no primeiro requisito objetivo da nova legislação para a progressão de regimes, tá bom? Já o tráfico comum, né, ele é equiparado, assemelhado ao crime hediondo. Aí esse não recai nessa regrinha aqui do inciso 1. Ele vai recair numa regra mais gravosa adiante. Tranquilo? Cuidado com isso, é importante. Então agora nós precisamos ir memorizando esses requisitos, essas condições aí. Mudou tudo. Segundo requisito, segunda hipótese. Para a progressão de regime, é necessário o condenado executar 20% da pena, se ele for reincidente. Então, no inciso 1, se ele for primário, 16%. Se ele for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, ele precisa executar 20% da pena. Essas duas são fáceis, né? Se ele é primário e o crime é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele executa 16%. Se ele é reincidente, na mesma condição, sem violência ou grave ameaça à pessoa, ao invés de 16%, ele vai executar 20% da pena. Incorre na mesma situação, tá? É furto, é apropriação indébita, estelionato, importunação sexual. Os crimes são os mesmos, não muda absolutamente nada. A diferença é que no inciso 1 ou no primeiro requisito ele precisa ser primário, nesse agora ele precisa ser reincidente. Num 16, no outro 20. O que é importante, isso sim é uma observação relevante que precisa ser feita aqui para vocês, tá? O dispositivo legal, quanto à reincidência, só diz se ele for reincidente. Ele não menciona se for reincidente específico. Então, ele não menciona a reincidência específica. De modo que se aplica tanto a quem, por exemplo, né, é condenado por furto e furto, por isso que gerou a reincidência, como também para aquele indivíduo que foi condenado anteriormente por um roubo, né, que pressupõe violência ou grave ameaça, e depois da sentença transitada em julgado que o condenou, ele pratica um furto. Esse furto que veio depois é que o tornou reincidente. E esse furto foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Até porque, pessoal, não faria sentido nenhum o tempo de cumprimento de pena ser maior apenas no primeiro caso, furto e furto, né? E menor no segundo caso, que é até mais grave. Tá? Portanto, essa é a situação. Como ele mencionou reincidência, o crime anterior pode até ter sido praticado com violência ou grave ameaça. A referência é que o posterior, que gerou a reincidência, não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, porque ele não mencionou reincidência específica, ele só mencionou reincidência. Ok? Essa observaçãozinha importante. Terceiro requisito ou terceira hipótese aí, tá? Ele terá que executar 25% do total da pena imposta na condenação, tá? Se o condenado for primário e o crime que ele tiver sido condenado foi cometido, foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Ok? Então, nas duas primeiras hipóteses, sem violência ou grave ameaça à pessoa, 16% se ele for primário, 20% se ele for reincidente. Na terceira hipótese, 25% se ele for primário, porém o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Ok? Tranquilo isso? Perfeito? Dá para entender? Então, ó, repetindo, voltando, tá? Se ele for primário e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, 16%. Se ele for reincidente, e aí a reincidência não precisa ser a específica, porque o legislador não determinou isso, tá? Portanto, pode ele ter sido condenado por um crime anterior praticado com violência ou grave ameaça, mas o crime que possibilitou a reincidência não pode. Aí ele vai executar 20%.
Se ele for primário e agora o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o crime que ele foi condenado, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ele vai executar 25% da pena no regime fechado, por exemplo, para depois ele progredir para o semiaberto. 25% do que restar no semiaberto, para depois ele progredir para o regime aberto. E o restante no regime aberto. Então, exemplo dessa questão agora do inciso 3, 25% se ele for primário e tiver cometido o crime com violência ou grave ameaça. Tá? Então, imagina, a pessoa pessoa primária que pratica um homicídio simples, ou uma lesão corporal, ou um roubo simples, ou uma extorsão. São as hipóteses em que pode gerar aí o percentual de 25%. Tranquilo? Outro requisito, ou outra hipótese, a quarta. Agora ele terá que executar 30% da pena se ele for reincidente. Primário lá em cima, no terceiro, 30% se ele for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. De novo, a mesma situação. Como o legislador só menciona reincidência e não menciona reincidência específica, entende-se ser aplicável às condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, desde que o réu seja reincidente pela prática de qualquer crime anterior, com ou sem violência ou grave ameaça. Tá bom? Então veja, ele pode ter praticado um crime anterior sem violência ou grave ameaça. E aí, o crime posterior que gerou a reincidência é com violência ou grave ameaça. Ou ele pode ter praticado um crime anterior com violência ou grave ameaça, e agora o posterior que gerou a reincidência, ele também praticou com violência ou grave ameaça à pessoa. Não muda nada, o percentual é o mesmo. Tranquilo? Cuidado com essas questõezinhas. Quinta possibilidade, 40% da pena, se ele for primário e condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado ao hediondo. Lembra-se lá quando eu falei do tráfico privilegiado de drogas? Lá ele não é hediondo. Mas o tráfico comum de drogas, agora ele entra aqui no item 5º. Ele entra no item 5º. Portanto, agora ele precisa executar 40% da pena se ele for primário e condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Tá? Portanto, todo aquele rol inserido lá na lei, no artigo 1º da lei 8.072. Então, por exemplo, o roubo majorado lá pela restrição da liberdade, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º, é hediondo. Ou aquele que ocorre com emprego de arma de fogo, 157, parágrafo 2º, A, inciso 1. Ou com arma de fogo de uso proibido ou restrito, 157, parágrafo 2º, B. Todos eles são hediondos. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade, 158, parágrafo 3º, hediondo. Estupro, do artigo 213, hediondo. Todos os crimes no rol como hediondos, se o condenado for primário, ele vai permanecer executando a pena no regime mais gravoso que lhe foi imposto, durante um período que completa aí os 40% da pena que lhe foi imposta. Tá bom? Sexto item, 50% da pena ele vai ter que cumprir no regime em que ele iniciou a execução, metade da pena. Então, se o cara foi condenado a 20 anos, ele fica 10 anos naquele regime fechado. Só depois ele progredir para o semi-aberto. Então agora inverteu, ele vai ficar mais tempo no regime mais gravoso, um tempo intermediário no período intermediário e um tempo muito pequeno no regime aberto. Então, a sexta hipótese aí é de 50% da pena se ele for, primeira situação, se ele for primário, e condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Então, olha a diferença. Ele é primário,
mas ele praticou um crime hediondo, e desse crime hediondo que ele praticou resultou morte. Agora ele vai ter que executar, mesmo sendo primário, metade da pena, e é vedado a ele o benefício do livramento condicional. Tá? Então, o homicídio qualificado consumado, se ele for primário e praticar um homicídio qualificado consumado, ele vai ter que executar metade da pena. O latrocínio consumado, o estupro qualificado pela morte, que nós já estudamos, a tortura qualificada pela morte, só para exemplificar alguns, tá? São crimes em que o condenado terá que executar 50% da pena, mesmo sendo ele primário. E a outra hipótese é o condenado, aquele indivíduo que foi condenado por exercer o comando, a liderança individual ou em grupo, coletiva, né, de uma organização criminosa estruturada para a prática de crimes hediondos. Veja que aqui ele precisa liderar, sozinho ou junto com outras pessoas, uma organização criminosa devidamente estruturada para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Ok? Também, sendo primário, nessa condição, 50% da pena que lhe foi imposta. O condenado pela prática de crime, né, o condenado pela prática de crime de constituição de milícia, artigo 288-A do Código Penal. Aquele indivíduo que foi condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada, ele está num rol daqueles núcleos, aqueles verbos do artigo 288-A, qualquer um daqueles que ele tenha de alguma forma atuado para formar, constituir uma milícia privada, se for por esse crime condenado, isso ficar devidamente demonstrado, ainda que ele seja primário, ele vai executar 50% da pena no regime que lhe foi imposto. Extremamente severo agora a questão da execução, da progressão da pena, com a alteração que nós tivemos na Lei de Execução Penal, agora em 2019. Tá? 60% da pena se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 60% da pena se ele for hediondo na prática de crime hediondo ou equiparado. Tá? Portanto, se ele for primário, 50%. Se ele for reincidente, 60%. E por fim, a última condição ali, o último item do requisito objetivo é que ele terá que executar 70% da pena imposta se ele for reincidente em crime doloso ou equiparado, com o resultado morte, sendo também vedado o livramento condicional. Então, se ele for primário e o crime que ele praticou é hediondo ou equiparado, com o resultado morte, é vedado o livramento condicional e ele executa 50% da pena. Se ele for reincidente nessa mesma condição, ele terá que executar 70% da pena. Tá? E aí entra aqueles mesmos crimes, tá? Ele é reincidente em homicídio qualificado consumado, em latrocínio consumado e assim sucessivamente. Cuidado, tá? Uma observaçãozinha aí para vocês em relação a esses percentuais que eu acabei de mencionar. A Lei 13.964/19, 2019, ela alterou também, vocês tomaram conhecimento disso, o artigo 75 do Código Penal. O prazo máximo de execução de pena, antes da 13.964, era de 30 anos. Elevou-se para 40 anos agora. Portanto, lá no artigo 75, o prazo máximo de execução de pena hoje é de 40 anos. Então, significa o seguinte, levando em conta esses percentuais hoje, que são severos, são bastante rígidos. Tá? Então, imagine a seguinte situação, o indivíduo foi condenado a 500 anos de pena. Vamos usar uma quantidade elevada para vocês entenderem. Qualquer percentual desses, se você pegar de 16% até 70% sobre 500, em qualquer das condições, de 16% até 70%, sendo primário, sendo reincidente, sendo crime comum, sendo crime hediondo, não importa. Qualquer dos 8 itens que nós analisamos, qualquer uma dessas situações, se ele for condenado a 500 anos,
ele vai exceder nesses percentuais 40 anos. Tá? Nessa situação, pessoal, ele só vai executar 40%. Portanto, ele pode executar menos de 16%. Tá? Porque ele só pode executar até 40%. Então, você pega 500 anos e faz lá 16% de 500 anos. Vai passar 40%. Portanto, se passar 40%, ele vai executar um período menor, porque o 75 limitou a 40 anos. Então, esses percentuais todos eles são interessantes se a pena não exceder os 40 anos. Se ela exceder os 40 anos do percentual, ele só vai executar os 40 anos, tá bom? Então, você tem que fazer essa análise, tá? Mas levando em consideração também o artigo 75 do Código Penal. Se você fala assim, o indivíduo foi condenado a, 200 anos, ele tem que executar 50% dessa pena, então seriam 100 anos, ele vai ficar 100 anos. Não, ele vai ficar só 40, mas aí ele não vai ter nem direito à progressão de regime, tá bom? O não pagamento de multa, pessoal, imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, impede a progressão de regime. Tá? Isso também é importante. Exceto, salvo, se o condenado provar que ele não tem condições de efetuar o pagamento. Mas aí ele precisa demonstrar efetivamente que ele não tem condições. Não precisa ir lá e alegar, eu não tenho dinheiro esse valor, ou eu estou desempregado. Não, isso não é justificativo. Ele precisa demonstrar que realmente ele não tem a mínima condição, não é porque ele está desempregado, não, de efetuar o pagamento dessa multa. E aí sim, ele poderá progredir de regime. Mas uma condição para a progressão de regime, além de preencher aqueles requisitos, é que se a multa for aplicada cumulativamente, que ele pague o valor da multa. Senão, não terá direito, ainda que preencha aqueles requisitos, à progressão. Tá? E por fim, o requisito subjetivo agora é o mesmo que nós já vimos como era antes da nova lei que modificou todas essas regras aí para a progressão de regime. Boa conduta carcerária, que nada mais é do que o mérito do condenado, provada, demonstrada lá pelo diretor do departamento do estabelecimento penitenciário, do estabelecimento prisional, seja ele fechado, semiaberto, porque é nesses dois que há a progressão de regime, tá? A demonstração aí no caso dele ter sido, conforme eu já falei, de ter sido participativo, de ter colaborado com as atividades durante o período que ele estava executando pena, de ter exercido todas as atividades laborais que lhe foi imposta, de não ter se envolvido em nenhuma confusão, de ser respeitoso com os colegas de execução de pena, com os agentes penitenciários e com visitas. Todo esse aglomerado de condições é que gera aí o requisito subjetivo chamado mérito do condenado, a boa conduta carcerária, ok? Quanto ao exame criminológico, nós já mencionamos, ele era realizado antigamente, por uma equipe multidisciplinar, já mencionei isso, assistente social, psicólogo, psiquiatra, educador e etc., E esses profissionais, eles realizavam aí várias entrevistas com o preso, realizavam vários exames no preso, tá? E aí então ele estabelecia qual era o melhor momento para a progressão, de que maneira deveria ser feita essa progressão, com quem ele deveria permanecer durante a execução da pena, enfim. O exame criminológico era bem legal, mas o Estado também não ofereceu condições para que isso fosse realizado, tá? E ele acabou hoje sendo substituído aí pelo atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor do presídio, tá? Houve muitas críticas quanto a essa condição, do exame criminológico, e em razão dessas críticas o STJ, por meio lá da súmula 439, ele acabou afirmando ao final aí e sumulou essa questão de tanta crítica que teve a respeito da eliminação do exame criminológico, tá? Que esse exame criminológico ele continua sendo admitido, tá? Desde que o juiz, através de uma sentença, de uma decisão motivada, determine ou solicite aí que para aquela peculiaridade ou para a peculiaridade daquele caso específico, o exame criminológico precisa ser realizado. Então, o exame criminológico continua a existir, porém facultativo. Precisa de uma decisão motivada, fundamentada do juiz. Não é o juiz dizer que é necessário, não. Ele precisa indicar por que é necessário para aquela condição específica, ok? Para a progressão, pessoal, de regime nos crimes contra a administração pública,
tem-se como condição, além das já impostas, né, além daquelas anteriores que nós mencionamos, ainda tem acrescido a reparação do dano ou a devolução do produto, conforme dispõe lá o parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal. Para o funcionário público, a situação é um pouco mais grave do que para a pessoa comum, tá bom? A falta grave, em relação à falta grave, nós já comentamos, né? Ela é cabível aí a regressão. Mas como nós estamos tratando de progressão de regime do fechado para o regime semiaberto, tá? Se o indivíduo está executando a pena no regime fechado e ele comete uma falta grave, não tem como regredi-lo de regime, porque ele já está no regime considerado mais grave, tá? A questão aí é que a contagem do prazo para progressão, nesse caso, ela deve reiniciar da data em que ele cometeu a falta grave, tá? E ela deve ser contada, então, com base no tempo remanescente da pena e não no tempo total imposto lá na sentença, tá? Então, para vocês entenderem isso, né? Então, imagine a seguinte situação. O réu, ele é reincidente, ele foi condenado lá a 20 anos por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ele vai executar 20% dos 20 anos. Tá? Ele deve cumprir 4 anos, se vocês fizerem as continhas aí, tá? 20% de 20 anos, ele vai executar 4 anos para poder progredir. Depois de ele ter executado 2 anos de pena, ele comete uma falta grave. Reinicia a contagem dos 20%, tá? Mas agora com base em 16 anos que restam a ser cumprido. Tá? Vocês dão uma verificadinha depois aí na súmula 534 do STJ e no artigo 52, parágrafo 6º da Lei de Execuções Penais. Tá? Último itemzinho aí para a gente falar sobre a progressão do regime fechado para o regime semiaberto é que é proibido a progressão por saltos. Ou seja, não pode o indivíduo sair do regime fechado e progredir direto para o regime aberto. O artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ele exige o cumprimento de determinado tempo da pena no regime anterior, tá? Portanto, nós vimos lá, para quem cometeu o crime antes da nova lei, ele precisa executar 1/6 da pena, agora são percentuais que nós acabamos aí de analisar. Portanto, ele precisa executar um período num determinado regime, para só depois, então, ele progredir para o regime intermediário. Tá? E a súmula, nessa situação, a súmula 491 do STJ confirma essa inadmissibilidade dele sair de um regime mais grave e ir para um regime mais benéfico sem passar pelo intermediário, ou seja, sair do fechado e ir direto para o regime aberto. Na progressão de regime não se admite saltos. O problema é, e na ausência de vaga no regime semiaberto? Então imagine, o indivíduo está no regime fechado, preencheu todos os requisitos da nova lei ou da anterior, ele tem direito a progredir para o regime semiaberto, mas não há vaga no regime semiaberto. Como resolver essa questão? Antigamente, ele permanecia no regime mais grave, ele ficava lá no regime fechado. O entendimento agora é, se foi deferida a progressão, se ele preencheu todos os requisitos e lhe foi concedido o direito à progressão, ele deve aguardar a vaga no regime intermediário, num regime mais benéfico e não no mais gravoso. Então, se ele está no fechado, preencheu os requisitos, tá? Foi-lhe deferido o direito de ir para o regime semiaberto, e aí solicita vaga para transferir ele para o regime semiaberto, e vem a administração penitenciária e diz, não há vaga no regime semiaberto. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair do regime fechado e ir direto para o regime aberto. E no regime aberto ele vai permanecer até o dia que surgir a vaga no semiaberto. A hora que surgir a vaga no semiaberto, ele volta e vai executar a pena no regime semiaberto. Mas isso não é entendido como salto. Tá? Aí o Estado é que não tem condições de cumprir a lei e não pode o condenado ser prejudicado. Então ele sai do fechado e vai para o aberto, mas vai para o aberto por falha do Estado.
só para aguardar a vaga no semiaberto. Surgiu a vaga, ele volta. O problema é, e se a vaga não surge e ele preenche os requisitos estando no aberto, de progredir do semiaberto para o aberto? Aí, nesse caso, ele continua no regime aberto e é uma forma de salto, entre aspas, tá? Mas em decorrência disso, né, dessa informação aí que eu mencionei para vocês, vocês vão encontrar aí a súmula vinculante 56 do STF e alguns julgados, tanto do STJ quanto do STF, em relação a esse assunto. Pessoal, próximo encontro nosso, progressão do regime semiaberto para o regime aberto. Até lá, um abraço.